me acompanha aqui na FMTV, nas minhas dicas de livros, sabe que eu sou ligada em romances históricos, né? Mas ainda não sabe que eu também sou ligada na boa ficção científica, né? Porque ficção científica de boa qualidade faz a gente refletir, não é verdade? Então, é isso. Né, Filipinho? Não é, Felipe? Mas, antes de falar da ficção científica, eu quero falar desse livro aqui, O Despertar dos Mágicos, dos franceses Louis Pauwels e Jacques Begier. Esse livro foi lançado em 1960, né? E fez muito sucesso, vendeu muito no mundo inteiro. E ele contesta fatos históricos, né? Ele fala daquelas coisas que não têm fatos, que não têm muita explicação e que foram varridos para baixo do tapete pela história. Mas esse foi o livro que inspirou um outro best-seller mundial que vendeu horrores nos anos 70 e 80, que é do alemão Erich von Däniken. E é o livro Eram os Deuses Astronautas. Que aí o autor pergunta, né? Será que os deuses da antiguidade, né, não eram seres mais evoluídos que chegaram na Terra num estágio, que a Terra ainda estava num estágio mais primitivo do conhecimento, e aí astronautas, né, vindos de outros mundos, de outros planetas, teriam sido vistos pelos povos da Terra como deuses, né? Você imagina você chegar hoje numa sociedade primitiva, né, que na Terra não existe mais, porque até em aldeia africana o mundo é global, né? Como queria McLuhan nos anos 60. Mas imagine se você pudesse chegar com o seu celular, né, de avião, numa aldeia primitiva. O que os povos primitivos iam achar de você? Que você era mágico, né? Que você era um deus mágico, que podia se comunicar com qualquer um, por uma telinha, por um, né? E iam mistificar tudo, não é verdade? Então, aí está a chave do sucesso do Eram os Deuses Astronautas, né? Essa curiosidade de pensar que os deuses do Olimpo, por exemplo, do Olimpo grego, eram seres que vieram de outros planetas e tinham conhecimentos muito acima, tecnológicos, né? Muito acima daquela sociedade da Grécia antiga. Mas eu estou falando tudo isso para falar de um livro de ficção científica que é este aqui. Um Cântico para Leibowitz. Esse é um livro que está inserido dentro do outro lá do livro O Despertar dos Mágicos, que eu mostrei para vocês agora há pouco. E esse livro é ficção científica, mas ele conta a história de uma ordem religiosa que, alguns séculos depois da destruição atômica da Terra, tenta preservar a história da Terra. E Leibowitz era um cientista que virou para esses religiosos um santo, né? Pelo mesmo mecanismo, um mecanismo parecido com esse que poderia fazer os povos primitivos acharem que o seu celular é mágica, né? Então, nesse livro,
Ah, é maravilhoso esse livro. Ele vai contando a história desses monges que estão tentando preservar os conhecimentos de uma terra que já morreu, né? E aí, eles vão pegando, por exemplo, documentos, plantas científicas, né? Que eles não entendem, e eles copiam e vão transformando isso, colocando iluminuras, símbolos religiosos, em mapas, em gráficos, em documentos científicos. Então, é muito interessante e faz você realmente refletir sobre a história e sobre essas verdades que a história nos conta, mas que talvez nem sempre sejam verdades, né? Isso porque o ser humano, quando se depara com algum fato histórico, alguma coisa que ele não consegue explicar, a tendência qual é? É varrer para baixo do tapete. Né, Felipe? Não é, meu Filipinho? É. Ou escamotear, dar uma interpretação pessoal. E a história também é sempre escrita pelos vencedores, né? Nunca pelos vencidos. Então, é bem bacana ler esse tipo de ficção científica, como um cântico para Leibowitz ou Leibowitz, de Walter Miller Jr., que está aqui para você. Essa minha edição aqui é muito antiga, de 1963. Existem muitas outras edições no mercado, né? E essa é a minha recomendação de leitura para você hoje. Ficção científica da melhor qualidade, tá bom? É isso. Bom, eu sou Isabel Fon de Vasconcelos Caetano, também sou escritora, graças a Deus, tenho 21 livros publicados e estou sempre aqui com você para te dar dicas de livros. Mas não é daquele livro que está na moda, ou daquele livro que a assessoria de imprensa da editora me mandou. Não. Aquele livro que eu li, gostei e que fez diferença na minha vida. E eu espero que faça diferença na sua vida também. Então, é isso, gente querida. Um cântico para Leibowitz ou Leibowitz, minha dica de leitura de hoje para você. Tá bom? Um baixo e até a próxima.